É possível mudar a atitude de um colaborador? Vamos primeiro trazer aqui um ponto que eu gosto muito de dar esse exemplo. As soft skills, elas são formadas por técnica, habilidade ou usabilidade e atitude. Vamos lá que eu vou botar aqui para você entender bem o que eu estou falando. A gente está falando aqui, ó, a soft skill está na interseção das técnicas, da usabilidade e da atitude. O que que acontece? O profissional, vou trazer um exemplo. Existe um profissional maravilhoso ou maravilhosa que está desempenhando, que está arrebentando, que está indo super bem. E esse profissional está conseguindo ótimas avaliações de desempenho, está conseguindo entregar todos os desafios da sua área. As avaliações de desempenho dele são muito boas, mas de repente o chefe dele recebe uma proposta e sai da empresa. Uou! A casa caiu? E esse profissional fica, poxa, tomara que eu seja o escolhido para pegar essa vaga. O que que acontece? Quando a pessoa ela tem essa expectativa, ela está com essa expectativa avaliando uma situação. Qual é a situação? É a situação de se ela está preparada para aquela vaga que ela está naquele momento. Então, eu sou um profissional que tenho entregue todos os resultados, o meu chefe saiu da empresa e, obviamente, eu entendo o seguinte: poxa, se eu estou entregando aqui os resultados da minha mesa, da minha areazinha pequena, o meu chefe saiu da empresa, eu tenho bons resultados, eu sou o melhor aqui da área, automaticamente eu vou ser promovido. Eu vou para o lugar dele. E quando a gente fala de atitude, dentro desse exemplo, o que que acontece? A empresa não promove essa pessoa. Eu vou até dar nome para essa pessoa, vamos chamá-la de Praxedes. Esse personagem, ele está no nosso curso. Eu falo muito sobre a carreira do Praxedes, eu falo muito sobre a carreira da Ana Durão. E vou dando exemplos de soft skills em números deles, para que depois a gente consiga trazer todo esse cenário para a nossa realidade e no último ciclo, na última fase do nosso curso, aí a gente começa a pegar tudo isso para implementar em outras pessoas. Legal. Fomos para a área e vimos que 6 meses depois, com o chefe novo, o Prached está com resultados horríveis, não está entregando o resultado que ele entregava. Os números do Praxedes, a criatividade, a produtividade, até a liderança ali que ele influenciava nas outras pessoas da área, o poder de comunicação. O Praxedes, que era proativo, ele agora está reativo. Praxedes está indo muito mal. E o chefe novo chega para a vice-presidência da empresa e fala o seguinte: olha, não dá mais para ficar com o Praxedes. A gente vai ter que tirar o Praxedes. E o RH, a empresa, a vice-presidência, pô, mas o Praxedes era tão bom. O que que aconteceu com o Praxedes? E aí a gente começa a entender o seguinte: dentro desta realidade, que é o play das soft skills, o Praxedes deixou de ter técnicas? Não! O Praxedes deixou de ter usabilidade, o Praxedes deixou de ter as habilidades que ele tinha de fazer o trabalho dele? Não! O Praxedes perdeu a atitude. A bolinha azul da atitude, que forma o play das soft skills, que você só consegue jogar o jogo das soft skills com essas três bolinhas cheias, porque as soft skills estão na interseção dessas três bexigas, a bolinha azul do Praxedes está murcha. Logo, não tem interseção. Ou a interseção é muito pequenininha. Quando não tem interseção, o Praxedes ele fica sem as soft skills que ele tinha. O Praxedes tem técnica de liderança, técnica de produtividade, técnica de comunicação, de apresentação. Ele continua com essas técnicas. O Praxedes sabe usar essas técnicas de liderança, de produtividade, de apresentação, de tudo que ele fazia? Sim, ele continua com tudo isso. Agora, o Praxedes perdeu a atitude. Ele tinha atitude, ele tinha engajamento, ele tinha o porquê trabalhar e ele deixou de ter essa atitude. E aí eu te pergunto, que vem, na verdade, a resposta da pergunta do nosso aluno: é possível mudar a atitude de um colaborador? Eu já provei que é. O Praxedes tinha uma determinada atitude e ele passou a ter outra. Ou seja, a atitude do Praxedes mudou. Para pior, mas mudou. É claro que a pergunta do aluno está muito baseada se é possível mudar a atitude para melhor e não para pior. No caso do Praxedes agora, a resistência foi a mudança de chefe dele e ele não ter sido escolhido para ser promovido. Mas o ambiente também tem aquela parte que é o acelerador que empurra a gente. O problema é que o Praxedes, ele estava olhando, estava vendo exatamente essa questão do que estava parando ele. Mas como é que eu mudo então
uma atitude para melhor. Vamos entender uma coisa. Eu já tive profissional que respondia para mim que o profissional era maravilhoso naquela cadeira. Eu já tive profissional que respondia para mim que tinha expectativa de ser promovido, de ser promovida, mas que, apesar de ser maravilhoso para aquela cadeira, aquele profissional, ele não estava preparado para liderar pessoas, por exemplo. Logo, um excelente profissional que mandava muito bem na área, tinha excelentes avaliações de desempenho, muda o chefe sai da empresa, ele não é promovido, ele achava que deveria ser promovido e perdeu o desempenho. Esse profissional, ele continua tendo as técnicas, ele continua tendo a usabilidade, ou seja, as habilidades, mas ele perdeu a atitude. Ele perdeu o play das soft skills. Ele não está mais jogando o jogo. Ele deixou de ter as habilidades que ele tinha? Não. Ele continua sabendo apresentar como ele apresentava muito bem. Ele continua tendo o raciocínio lógico, o poder analítico, o planejamento, a execução, a liderança, a produtividade. Ele continua tendo as técnicas e as habilidades para entregar tudo isso. Só que a atitude dele foi para o buraco. Então, como é que eu melhoro essa atitude? Como eu disse, eu tive profissionais que eu deixava muito claro para eles, dentro dos objetivos que eles tinham de carreira, e isso é uma responsabilidade muito grande do líder, para onde aquele profissional tinha que ir. Eu tinha um profissional, eu contratei um profissional que era sênior. Se o Walter vê esse vídeo aí, um abraço para o Walter. O Walter veio da Unilever. E o Walter era um cara sênior, já estava lá perto dos 60 anos. Ele já tinha sido líder na Unilever. E ele chegou para mim e falou: Poxa, André, eu não gostaria mais de ter aquela agitação da liderança, de depender de outras pessoas para entregar o meu trabalho. A vaga que você tem é maravilhosa. Eu quero essa vaga que eu vou ter os meus objetivos, que eu vou fazer o meu trabalho e eu não vou depender de mais ninguém. Eu estou muito motivado, eu quero essa vaga. Se você me der, eu vou fazer, cara, o que for necessário para eu entregar o que tiver que entregar. E eu contratei o Walter. O Walter, ao longo do período, quando eu trabalhava a avaliação de desempenho, eu procurava entender. Walter, o que é que você quer para o futuro? André, eu quero continuar aqui no meu quadrado, feliz da vida, tá ótimo, me integrei na empresa, me integrei aqui com as outras pessoas, para mim tá maravilhoso. Legal, então eu fazia uma avaliação de desempenho baseado nesse direcionamento do Walter. Por exemplo, eu não buscava para ele, pelos resultados excelentes que ele tinha, uma promoção vertical, para ele mudar de cargo sendo promovido verticalmente. Mas eu procurava para ele, porque ele merecia, uma promoção horizontal, um bônus adicional, um aumento de salário. Agora, existiam outros profissionais que também eram muito bons nas suas áreas, mas que queriam ter equipe, que queriam se desenvolver, que queriam ter equipes maiores, que queriam ir para outras áreas da empresa. Olha como é que eu mexo com a atitude quando eu gerencio as expectativas e que eu entendo o porquê do meu time trabalhar. E eu já deixei muito claro para muitos profissionais, teve um período que eu liderava 1.200 pessoas pelo Brasil inteiro, quando eu trabalhava na Rect Benkiser, que hoje o nome é Rect da empresa. E eu tinha que ter muita responsabilidade para gerenciar todo mundo, para eu setar as expectativas. E tem muitas vezes, isso é uma coisa que a gente tem que dizer para a galera, porque isso influencia demais na atitude desse povo e dessa pova. Eu tinha que dizer para essa galera o seguinte: olha, presta atenção aqui, parabéns, seu ano foi maravilhoso. Você entregou tudo o que você tinha que entregar sentado na tua cadeira. Naquela tua área você é maravilhoso, você é maravilhosa, continua assim. Está aqui o nosso reconhecimento. Uma cartinha, um aumento salarial, um bônus, um prêmio, um troféu. O que a gente puder fazer na hora, mas não deixar passar isso em branco. Agora, o que é que você quer para a tua carreira? Ah, eu quero ser líder, eu quero ser promovido, eu quero estar preparado para a próxima oportunidade que tiver, seja aqui nessa área, seja em outra área, eu quero ser promovido, eu quero ser promovido. Beleza. Vamos avaliar a tua roda das soft skills em números? Vamos. Legal. Quais são os seus números nessa roda? Por exemplo, eu tinha um profissional que em planejamento ele arrebentava. Ninguém fazia um planejamento como esse profissional. Então a gente trabalhava na área de marketing, esse profissional colocava todas as variáveis, tudo que podia acontecer, tudo que podia dar certo, tudo que podia dar errado, pontos fortes, pontos fracos, as oportunidades, as ameaças. Fazia um Scrum, fazia um planejamento de OKRs maravilhosamente. Trabalhava a primeira camada, a segunda camada, a terceira camada de planejamento. Maravilhoso, profissional estratégico. Agora, quando a gente ia para o dinamismo, a objetividade, o senso de urgência, comando, independência, esse profissional tinha notas baixas nessas soft skills básicas. Então,
Essas soft skills básicas, elas são simples, elas são as pecinhas de Lego. Elas compõem as soft skills executivas, como liderança, inteligência emocional, antifragilidade, poder de comunicação, oratória, poder de apresentação. E a liderança, como a soft skill executiva, eu precisava entender essa roda, eu precisava entender a nota que esse profissional tinha dessa roda, e eu falar para ele ou para ela o que faltava para esse profissional, quando tivesse a oportunidade de uma promoção, para que ele fosse escolhido, ela fosse escolhida, ou não. Qual o plano de desenvolvimento que esse profissional tem? A partir daí, esse profissional, ele começa a ter uma atitude proativa. Esse profissional, eu já tive profissional que falou para mim, André, o que eu... Escreve aí, na avaliação de desempenho. Porque eu tive um chefe, que era um chefe muito ruim, e que eu não sabia para onde eu ia na minha carreira. Eu estou pensando em sair da empresa porque a empresa acho que não tem planos para mim. Eu estou ficando aqui meio que como papel na ventania. Para onde o vento bater, a empresa está me levando. Então escreve aí o que eu tenho que fazer. E se eu fizer, eu vou entrar para o grupo dos promovíveis da empresa.